que na sua fala falou de dois players, dois mercados importantíssimos, né, que em primeiro lugar é a China, maior importador de alimentos do mundo, segundo, e do Brasil, e segundo a Europa. Vocês aí que têm todo esse canal de distribuição, já representam 14,28% das exportações do agro do Paraná pelo Porto, tem o plano B? Estão preocupados? Como é que está redirecionando ou os contratos seguem firmes? Na verdade, Sérgio, eu acho que entendo um pouco o comportamento da agricultura brasileira, porque quando você fala do Chile, ou fala de especificidades, apesar do volume de exportação ser tão grande, eles têm uma concorrência, um esforço para ocupar esse espaço muito maior do que quando você fala de commodities. Então, nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando do maior exportador de café, maior exportador de soja, maior exportador de milho, maior exportador de açúcar, de suco de laranja. Então, tem uma pauta de frango, tem uma pauta enorme, mas a gente está falando de commodities, que o mundo precisa e tem que vir atrás. Então, isso talvez cause um certo comodismo no produtor de não ir atrás do mercado, porque o mercado realmente acaba vindo atrás da gente. Mas isso realmente acaba criando uma vala comum. Você participa de um mercado onde se o mundo vem atrás de você, mas da mesma forma pode ocorrer novos entrantes ou entrar, a própria condição da guerra da Ucrânia mostrou isso, nós ocupamos alguns espaços naturalmente, né? Mas isso pode voltar atrás também. Então, é uma preocupação que você tem que ter de buscar um pouco mais de especificidade nas nossas commodities. Acho que isso é uma grande preocupação. Vou citar o exemplo nosso, nós realmente trabalhamos com isso. Trabalhamos, por exemplo, com farelo de soja. A princípio, uma commodity. Não teria, você pode chegar e vender tudo FOB no Porto de Paranaguá, no Porto de Santos, você vende e vai ter comprador. Mas você vai vender sem nenhum prêmio, sem nenhuma diferença daquilo que você faz. Nós hoje vendemos 95% do farelo da cooperativa, são 3 indústrias, né, que nós temos, esmagamos aí 8, quase 9 mil toneladas de soja por dia, produzimos aí 7 mil toneladas de farelo por dia, e praticamente 100% disso é vendido com prêmio, porque nós conquistamos desde 2020, trabalhando mercados diferentes, trabalhando uma oferta diferente de farelo, conseguimos conquistar. Hoje exportamos e nós fretamos o navio, levamos esse produto até a Europa e distribuímos para a Alemanha, Dinamarca, Bélgica, França, Holanda e Reino Unido. E com um preço diferenciado. Por quê? Porque nós garantimos uma coisa que o mercado não garante. Nós garantimos que a rastreabilidade, desde o produtor até o armazém do nosso cliente lá na Europa, e além da rastreabilidade, nós garantimos que esse farelo vem de origem de área não desmatada. Então, isso gera valor. É importante que o produtor entenda que essas novas variáveis que entraram na comercialização, a variável ecológica, a variável social. Então, por ser uma cooperativa, já tem todo não apenas um discurso, mas uma realidade social, um carimbo social, mas um carimbo daquilo que é a preocupação, não só com o produtor, mas com quem trabalha também dentro da nossa porteira de indústria. Então, não existe aquilo de trabalho escravo, não existe aquilo de trabalho infantil, não existe exploração de forma alguma dessas populações que nós precisamos para produzir, e produzimos com bastante sustentabilidade. Então, essa vertente, tanto do social quanto do ecológico, hoje, seguramente, sem dúvida nenhuma, a soja brasileira, em particular a soja do Paraná, é a soja de melhor pegada de carbono do mundo. Se você for nos Estados Unidos, grande produtor de soja, mesmo na Argentina, o que eles utilizam como matriz energética, por exemplo, para secar soja, para movimentar as agroindústrias deles? Gás. Combustível fóssil. O Brasil é 100% madeira renovável. Reflorestamento. Nós temos 10 mil hectares de reflorestamento
no caso da Coamo, para movimentar 100% dos seus secadores de grãos, 100% de todas as indústrias, as 13 indústrias que nós operamos, todas elas consomem energia renovável. Isso não existe no mundo. Marcos falou bem, para você produzir um eucalipto no Canadá, nos Estados Unidos, é no mínimo o dobro do tempo do Brasil. Então é inviável eles fazerem isso, ou pouco viável, e nem tem área para isso. Não tem mais onde você plantar nos Estados Unidos. Está estabilizado. O que você vê lá, uma área de soja e milho é praticamente a mesma. Um ano sobe uma, migra um pouco mais para milho, um ano migra mais para soja, mas a área é a mesma. Não tem aumento. Na Argentina não vai ter aumento. A produção é essa. No Brasil, nós temos muito para crescer sem nenhum desmatamento, só com área de transição. Transição de pastos, é isso que a gente está vendo. Mato Grosso do Sul, até 5 anos atrás, plantava quase metade do que planta hoje, só com áreas de transição. Então, eu acho importante a gente divulgar, fazer um bom trabalho nesse sentido de vender esse produto, mas o mundo está vendo isso. O mundo está vendo isso. Nós, recentemente, tivemos uma delegação alemã nos visitando, são clientes nossos, mas não eram os clientes exatamente que vieram nos visitar. Eram formadores de opinião da Alemanha. Então, veio um presidente de banco, presidente de um importante banco de crédito lá, veio o dono de um dos principais portos, o Porto de Braque, veio o presidente da Federação da Agricultura, equivalente deles, e das cooperativas. Então, eles conseguiram trazer formadores de opinião para vir ver a nossa agricultura. E ficaram conosco quase 10 dias. Visitaram todas as indústrias, portos, diversas propriedades rurais, nossas unidades de recebimento de grãos. E depois de ver tudo isso, lembro muito bem, na discussão final, a pergunta que eu fiz é: e agora? O que vocês entendem da nossa agricultura em relação à vossa? Falou: a vossa é muito melhor do que a nossa. Não tenha dúvida nenhuma. 2 safras, plantio direto, combustíveis renováveis. Então, é uma gama que nós oferecemos que ninguém oferece. Então, acho que temos muito para explorar com isso. Temos condições de fazer esses mercados de commodities, em muitos casos, virar uma especificidade, a exemplo do que nós fazemos hoje com o nosso farelo. É simplesmente aproveitar as oportunidades. Se você ficar muito confortável vendendo na vala comum, você vai vender ainda por bastante tempo, mas você corre o risco muito sério de encontrar alguém que faça a mesma coisa que você. Então, você tem que fazer algo diferente, tem que oferecer algo a mais para o mercado. Os Estados Unidos estão comprando o etanol de milho nosso, porque hoje os americanos estão investindo muito em combustíveis renováveis, o HVO, o SAS, combustível de aviação, e a base deles é óleo de soja, óleos vegetais. Aumentaram nos últimos 2, 3 anos quase 20 plantas de esmagamento de soja para produzir óleo de soja e daí produzir o HVO e o SAS. E o etanol de milho deles nem tem uma boa pegada de carbono. O etanol de milho deles é um produto que queima gás, muito diferente do nosso. Nós vamos construir uma indústria de etanol na Coamo, foi aprovado na Assembleia agora em novembro, e vamos iniciar esse ano, em 2 anos, devemos estar com a indústria operando. Nós vamos, com essa indústria, vamos vamos utilizar como energia térmica 100% de energia renovável, vamos gerar 30 megawatts-hora de energia, vamos movimentar hoje todo o parque industrial da Coamo, vai ser autossustentável, e vamos produzir etanol de milho de forma, um combustível totalmente renovável. E, além de tudo, esse discurso de que vai usar milho para produzir alimento, para produzir energia, é o contrário, nós vamos sair de um produto essencialmente energético, que é o milho, e vamos para um produto essencialmente proteico, que é o DDG. Então, nós vamos continuar com um valor agregado sobre o produto muito maior. Então, é uma forma de fazer que só o Brasil consegue fazer, e principalmente com uma segunda safra, não é nem com a primeira safra, que também começou no Paraná, viu, Marcos? Começou em Floresta,
próximo a Maringá. Então, realmente, é um leque de opções que o Paraná tem, um leque de oportunidades que o Brasil tem na questão energética. Tenho certeza, eu, sinceramente, não acho que o carro elétrico é uma solução, muito pelo contrário, porque não adianta você ter um carro elétrico se você gera energia elétrica a partir de combustível fóssil. Então, diria uma enganação. O que você tem? O veículo elétrico é muito bom para ambientes urbanos, despoluir ambientes urbanos, melhorar a qualidade de vida das cidades. Eu acho que aí muito bem. Mas o problema das baterias é um problema seríssimo. A vida útil das baterias, a hora que essas baterias começarem a serem substituídas, e isso vai acontecer com 5, 6 anos, você vai ter um problema ambiental grave, um problema ambiental sério. Eu acho que o futuro do combustível, dos veículos, não tenho dúvida nenhuma, é o combustível renovável. O próprio hidrogênio gerado a partir do metanol, ou do etanol, que vai ser gerado a partir da cana, a partir do milho, a partir do trigo. Então, realmente, a oportunidade que nós temos nesse campo, que eu concordo com o Marcos, é um vasto campo a ser explorado. Né? Nós tínhamos até 2016 0 indústrias de etanol de milho. Hoje nós temos grandes empresas, em 7 anos, cresceu absurdamente a produção de etanol de milho no Brasil. Uma viabilidade que não se imaginava até bem pouco. Então, realmente, acho que a gente tem uma grande oportunidade, seja na produção de proteína animal, a partir da proteína vegetal, é a proteína produzida pelo sol, que nós temos aqui, né, solos que a gente facilmente consegue corrigir, solo a gente faz, não precisa desmatar, temos áreas tranquilamente sobrando para fazer essa transição de pastos para... Né, porque a concentração, a facilidade hoje que se tem de produzir proteína de forma concentrada é muito grande, seja bovina, suína ou de frango ou peixes. Então, temos campo para isso e acho que as oportunidades estão bastante abertas, só tem que ter inteligência para isso, e nós temos. Temos que ter a capacidade de investimento da iniciativa privada, isso nós temos. E, é claro, precisamos, isso sim, criar essa forma de divulgar, e aí sim precisamos muito de apoio não só das nossas entidades representativas, mas também do governo. Acho que esse é um papel fundamental que o governo deve fazer. Tá certo. Roberto, antes de passar para você fez muitas observações aqui, Marcos, falando em cima do que o Galinari falou, está na linha... Não, acho que está super alinhado e acho que essa revolução agrícola tem muito a ver com esse estado, tem muito a ver com o Paraná e tem muito a ver com a Coamo, que é a maior cooperativa e é um exemplo para todos nós. Eu só queria complementar um ponto, que é essa questão do potencial da bioenergia, o que foi dito aqui pelo Ayrton em relação, por exemplo, à SAF, que é o Sustainable Aviation Fuels, que é o combustível de aviação. A aviação não vai eletrificar, certo? A aviação vai continuar dependendo de combustível, e aí você tem um enorme potencial para fazer SAF a partir de matérias-primas agrícolas. O metano usando resíduos é fantástico. A cana-de-açúcar é 1/3 da energia é caldo, 1/3 é bagaço, 1/3 é palha. Nós estávamos subutilizando bagaço e palha desde toda a história lá do álcool e do próprio açúcar. Então, tem um enorme potencial, como tem hoje o milho, o hidrogênio a partir de bioenergia, e depois entra outros usos que a gente nem imaginava, certo? O bunker para fazer a parte marítima, né, de combustível marítimo, a questão de trens, de ônibus, de caminhões, né? Então, eu acho que tem um leque de oportunidades que fazem com que, se essa é a década da proteína, a próxima década pode ser a década da bioenergia tropical. E o Brasil tem que puxar esse assunto, porque o mundo não tem isso. Então, eles vão sempre atacar a gente nesse assunto, né? E a gente precisa ter um grande esforço de comunicação lá fora, nessa área, principalmente agora que nós vamos sediar a reunião do G20, reunião do BRICS, COP, né? O setor privado tem que assumir isso. Eu acho que o governo tem que fazer a parte dele, mas o governo, como a gente sabe, nem sempre vai
naquela área que a gente quer. Então, acho que seria o caso do próprio setor privado assumir e levar esse debate para fora.